Um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus em relação à horizontal. Determine as componentes da velocidade na horizontal e na vertical. Olá pessoal, meu nome é Thales Maltês e hoje nós vamos estar tratando sobre as componentes de um vetor. As componentes de um vetor seria a influência desse vetor em determinadas direções. No caso, as principais direções que vamos estar utilizando é a direção horizontal e a direção vertical, justamente porque elas podem ser compreendidas como sendo o eixo X e o eixo Y do nosso plano cartesiano. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, observe o seguinte. Deixa eu traçar aqui primeiramente os nossos eixos, para assim facilitar a visualização do que seriam as componentes dele. Sendo assim, considere agora aqui um vetor qualquer. Vamos aproveitar a questão e vamos escrever justamente o vetor que vamos utilizar aqui na questão. Por exemplo, esse vetor ele tem 30 graus em relação à horizontal. Então, o vetor ele vai ter que formar aqui com a horizontal uma angulação de 30 graus. Esse aqui seria o nosso vetor V, o vetor velocidade. Como que nós faríamos para encontrar as componentes desse vetor? Lembre que as componentes seriam a influência desse vetor tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. E para encontrar isso é muito tranquilo, a gente basta fazer a projeção do nosso vetor V sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Observe aqui, ó, o final do nosso vetor aqui, ó, nós precisamos ligar perpendicularmente até o eixo que queremos projetar. Nesse caso aqui, ó, o início estaria também aqui na origem e o final do nosso vetor componente seria aqui, formando assim o nosso vetor componente Vx, a componente do vetor velocidade no eixo X. Isso aqui, ó, é um vetor, ou seja, a componente de V, a influência da velocidade na direção X pode ser compreendida através do vetor Vx. Da mesma forma, nós conseguimos fazer isso na vertical. Observe aqui que projetando o vetor na vertical, nós vamos conseguir encontrar que a componente na vertical seria este cara, que nós vamos estar chamando de Vy. Dessa forma, nós conseguimos encontrar a influência da velocidade tanto na horizontal quanto na vertical. Entretanto, como por se tratar de grandezas vetoriais, nós precisamos encontrar o módulo, o tamanho dos vetores componentes. Aqui nós conseguimos encontrar a direção e o sentido. Aqui também é legal de se observar que esse vetor V seria a soma dos vetores componentes. Ou seja, se eu juntar a influência que ele tem na horizontal com a influência da vertical, nós vamos encontrar novamente o nosso vetor original, que é o vetor V. Ou seja, nós podemos escrever que o vetor V ele pode ser escrito como a soma das suas componentes. Qual que é a influência dele na horizontal, mais a soma dele na vertical. E aqui as linhas tracejadas podem lhe ajudar a perceber isso. Ó. Esse vetor aqui na vertical seria igual a este vetor aqui na vertical. E assim nós conseguimos realizar a soma que acabamos de escrever. Porque Vy agora começa no final do Vx, formando assim o nosso vetor original V. Então a soma dos vetores componentes forma o nosso vetor original V. Temos um probleminha ainda de encontrar o módulo desses vetores. E para isso nós precisamos olhar para a intensidade das suas grandezas. Como assim? Na nossa velocidade original, que forma 30 graus com a horizontal, nós temos que a intensidade dessa velocidade é de 200 metros por segundo. Então vamos utilizar essa informação, para tentar encontrar também qual que é a intensidade da componente na vertical e a intensidade da componente na horizontal. E para isso nós precisamos olhar apenas para o tamanho, a intensidade dessas grandezas vetoriais. Vamos utilizar as ideias de seno e cosseno para encontrar o tamanho das suas componentes, o V de x e o V de y. Note que aqui dentro dessa figura nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa de 200, né? Então, utilizando a ideia básica do seno, o que é que nós podemos concluir? Que o seno desse ângulo 30 é igual ao Vy, que é o lado oposto, dividido pela hipotenusa, que é 200. Nessa questão nós estamos fornecendo que o seno de 30 é 0,5 ou 0,500, tanto faz, e cosseno de 30 é igual a 0,86. Vamos utilizar essas duas informações
para encontrar qual que é o V de Y. Tá? O seno de 30 não é uma variável, o seno de 30 é fixo, é um valor fixo. E vale quanto? Vale 0,5. E ele vai ser igual a essa componente na vertical dividido por 200. Resolvendo aqui com alguns procedimentos algébricos, nós conseguimos identificar que o V de Y é igual a 200 vezes 0,5. Ou seja, o tamanho da sua componente na vertical vai ser igual a 100. 100 o que? Como estamos falando de metro, de velocidade, seria 100 metros por segundo. Ou seja, a influência da velocidade dele na vertical seria de 100 metros por segundo. Vamos usar a ideia de cosseno para identificar qual que é a influência dessa velocidade na horizontal. Utilizando a mesma ideia, só que agora com a relação de cosseno, nós temos o seguinte, que o cosseno de 30 é a mesma coisa do que o lado adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Ou seja, seria V de x, a intensidade na componente horizontal, dividido por 200. E como sabemos que o cosseno de 30 é igual a esse cara, 0,866, V de x dividido por 200 também vai ter que ser igual a esse cara. Ou seja, 0,866 é igual a V de x sobre 200. Resolvendo essa equação, nós conseguimos encontrar que V de x é igual a 200 vezes 0,86. A influência na nossa velocidade na horizontal seria igual a 173,6 metros por segundo. Ou seja, na vertical nós temos uma velocidade de 100 metros por segundo e na horizontal nós temos uma velocidade de 173,6 metros por segundo, resultando assim na nossa velocidade original, que é o movimento do avião, de 200 metros por segundo, certo? Então nós conseguimos encontrar suas componentes, encontrando a direção, o sentido e o módulo. Bom estudo a todos, espero não ter me prolongado demais, espero ter sido útil para vocês.